Fim do mistério no Corinthians, o técnico Dorival Júnior resolveu abrir o jogo a respeito de contratações. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece sobre o tema e fala também do Palmeiras, que termina a temporada com um saldo bem negativo, justamente contra seu grande rival. Bora te atualizar sobre a Arrascaeta e a possibilidade de renovação de contrato no Flamengo. Tudo sobre Marcos Leonardo, atacante que está perto de virar reforço do São Paulo, foi mesmo procurado por Palmeiras e Flamengo para completar. Dono da SAF do Cruzeiro abrindo os cofres nos últimos dias da janela, fala sobre o Vasco vencendo apesar de Fernando Diniz, tudo sobre o Santos rescindindo o contrato com um jogador experiente, tem as novidades sobre o técnico do Galo, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, desejar uma grande semana e pedir para que você faça parte do meu grupo do Telegram, absolutamente gratuito, por lá a gente tem dado várias dicas e sugestões para você fazer sua fezinha e no final de semana dá para dizer que o índice de acerto foi bem legal. Quem está com a gente deve estar bastante feliz. Para participar é simples, tem link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, vai ser direcionado ao Telegram. Por lá basta nos seguir e a partir daí você já vai ser notificado com as novidades. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que o Flamengo quebrou o recorde de público do futebol brasileiro em 2025. No empate 1-1 contra o Grêmio no Maracanã foram 69.447 torcedores para um público pagante de 64.495, a renda de R$4.900.000. Já o Internacional venceu o Fortaleza por 2-1, mas registrou seu pior público em 2025 no Beira-Rio, apenas 9.099 torcedores para um público pagante de 7.592. Quero contar também que o Mirassol fez 5-1 no Bahia, dentro de casa, aumentando sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O caçula da Série A ainda não perdeu dentro de casa. Foram 6 vitórias e 4 empates em 10 partidas na Série A. Além desses 5-1 contra o Bahia, já havia registrado goleada contra o Grêmio 4-1. Falei da goleada para o Mirassol, quero registrar que o Rogério Ceni se mostrou decepcionado com a maior goleada sofrida como técnico de futebol. Ele contou na entrevista coletiva que nunca havia tomado um 5-1 em sua carreira. A saideira do Giro de Notícias registrar que o Vitória levou 28 mil torcedores ao Barradão no jogo seguinte ao 8-0. Vocês lembram, né? Vitória perdeu por 8-0 para o Flamengo e a resposta do torcedor foi lotando o Barradão para assistir a vitória do Vitória contra o Galo por 1-0. Gol marcado por Eric. Hora de falar sobre o novo técnico do Clube Atlético Mineiro. Martim Anselmi, 40 anos de idade, argentino, aceitou a proposta atleticana feita nesse domingo. O anúncio vai acontecer a qualquer momento. Dessa maneira, o Galo coloca fim a uma busca que causou preocupações e alertas de torcedores. Foram pelo menos 4 alvos que disseram não para o Galo. Carlos Carvalhal, Sérgio Conceição, Tite e Pedro Martins. É bem verdade também que o Galo recusou vários nomes sugeridos, alguns até defendidos pela torcida como Jorge Sampaoli e outros preteridos pelo torcedor atleticano como Pedro Caixinha. Se você não conhece Martim Anselmi, deixa eu fazer um breve resumo. Ele surge no futebol como técnico, trabalhando ao lado de Miguel Ángel Ramírez. Ele era auxiliar, inclusive trabalharam juntos no Internacional, passagem bastante ruim pelo futebol brasileiro. Depois de abandonar o Miguel Ángel Ramírez, o Anselmi se torna treinador e seu primeiro trabalho não funcionou. Ele teve à frente do União La Calera, a partir da ida para o Independente Del Valle, sim, a coisa melhorou. Foi campeão da Sul-Americana em 2022, sob o comando do Independente Del Valle, vencendo o São Paulo na grande decisão. Trabalho também bastante elogiado no Cruz Azul, que lhe valeu uma proposta para trabalhar no Porto, na passagem pelo Porto de apenas 6 meses até sua demissão. Importante contar que ele gosta de um esquema com 3 zagueiros, liberando bastante seus laterais. O primeiro volante costuma ser um cara de mais proteção ao sistema defensivo. Hora de falar sobre o Santos, que acertou nas últimas horas a rescisão do seu contrato com o Gil.
Zagueiro de 38 anos de idade que namora essa possibilidade de deixar o Santos há pelo menos 2 meses. Ele chegou a ficar afastado por um período, alegando problemas pessoais, foi reintegrado. Nesse primeiro momento discutiu-se até a ideia dele rescindir o contrato. Como não tem sido utilizado, optou-se pela rescisão do contrato de forma amigável. O grande problema é que o Santos vai precisar pagar todos os atrasados que tem com o defensor, que havia chegado na temporada passada e foi importante no acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Gil disputou 66 jogos com um gol com a camisa santista. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de uma aposentadoria. Antes de mudar de assunto, só registrar a posição do Neymar. O Santos empatou em 0-0 contra o Fluminense na estreia de Juan Pablo Vojvoda, partida disputada na Vila Belmiro. E o Neymar foi perguntado sobre sua ausência na convocação da seleção brasileira feita por Carlo Ancelotti. O Ancelotti havia dito que um edema muscular foi o responsável pela ausência do Neymar. O Neymar respondeu, abre aspas, fiquei de fora por opção do técnico, por opção técnica e não física. Tenho que respeitar a opção do treinador e só me resta torcer para a seleção brasileira à distância. Fecha aspas. Se você fosse Carlo Ancelotti, teria convocado o Neymar ou não? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco que venceu, apesar de Fernando Diniz. Cruz Maltino foi ao Recife e bateu o Sport por 3-2. Gols de Nuno Moreira, Coutinho e Verratti. Enorme pressão do Sport nos minutos finais. A impressão que eu e todo mundo teve é de que o Vasco foi cansando e o Diniz demorando para fazer substituições. E essa demora fez com que o Sport se lançasse ao ataque, não fosse por uma fragilidade do adversário, e é possível que o Vasco tivesse perdido esses 3 pontos fundamentais para, por exemplo, tirar o Cruz Maltino da zona do rebaixamento. A nova tabela de classificação aponta o Vasco em 15º com 22 pontos. É bem verdade que ele tem a mesma pontuação do Santos, 16º, e do Vitória, o 17º colocado. Vitória já na zona do rebaixamento por conta dos critérios de desempate. As críticas ao Diniz têm tomado mais volume, mas o presidente do Vasco, o Pedrinho, tenta segurar o treinador, até por entender que ele é a melhor opção à disposição. Só para completar, registrar que o Sport segue na lanterna do Brasileirão com apenas 10 pontos conquistados em 20 partidas. A saideira sobre o Vasco, Maxime Domingues foi emprestado ao Toronto, time que disputa a Major League Soccer. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, resolveu abrir os cofres nos últimos dias antes do fechamento da janela de inscrições marcado para terça-feira. É que o Cruzeiro investiu desde quinta-feira 124 milhões de reais com 3 contratações. Primeira delas, Luiz Sinisterra, que já foi apresentado, participou de treinos e estreou na vitória contra o São Paulo. Esse é o mais caro dos reforços, 11 milhões de euros, sendo 5 milhões de euros no primeiro momento, 6 milhões de euros num segundo momento. Esse valor equivale a 70 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Sinisterra havia sido comprado por 140 milhões do seu clube lá na Inglaterra. O segundo reforço, Arroio, atacante equatoriano de 19 anos de idade, que pertencia ao Besiktas, operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. A outra metade segue vinculada ao Independiente Del Valle. Para completar, Pedro Lourenço também bancou à vista a multa de Cauê Moraes, lateral direito de 18 anos de idade, que pertencia ao Atlético Paranaense, operação de 9 milhões e 700 mil reais. Você soma todas essas quantias e chega a 124 milhões de reais. Só para arrematar sobre o Cruzeiro, Raposa foi aquela que se deu melhor na rodada do Campeonato Brasileiro, o único entre os 4 times que lideram a competição que venceu. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0 no sábado, o Flamengo e Palmeiras empataram, enquanto o Bahia foi derrotado, resultados que fizeram com que a Raposa voltasse à vice-liderança, 44 pontos conquistados contra 43 do Palmeiras. Hora de falar sobre Marcos Leonardo, o atacante brasileiro do Al Hilal, vai jogar no São Paulo, pode ir parar no Flamengo ou ainda tem chance de virar reforço alviverde. Todas essas possibilidades têm sido debatidas e especuladas nas redes sociais. Antes de gravar esse vídeo, na madrugada de domingo para segunda, conversei com o presidente Júlio Casares, que admitiu as tratativas avançadas, mas afirmou que ainda restam algumas questões burocráticas para que o tricolor
possa confirmar de forma oficial a chegada de Marcos Leonardo por empréstimo até dezembro. O São Paulo já tem o sim do atacante, que é torcedor fanático do São Paulo. Inclusive vazaram algumas fotos dele quando criança, na porta do estádio, dentro do estádio, ao lado da família, enfim, sempre vestindo a camisa do São Paulo. E o Marcos Leonardo teve papel importante na escolha pelo tricolor. Agora o São Paulo ajusta detalhes, sinais com o Al Hilal para esse empréstimo que precisaria acontecer sem compensação financeira e com a ajuda da parte do time saudita, com a ajuda do time saudita em relação à parte dos vencimentos. O Marcos Leonardo ganha 2.700.000 reais mensais, pedida fora da realidade do São Paulo. Sobre o Palmeiras, o Verdão nunca cogitou a possibilidade de contratação do Marcos Leonardo, pelo menos não nessa janela de inscrições, por entender que Vitor Roque e Flaco Lopes atendem bem a demanda. Sobre o Flamengo, o Marcos Leonardo de fato é um alvo, ou era um alvo do Flamengo. Existia inclusive uma lista lá atrás que foi flagrada pela Globo numa matéria feita com um dos olheiros do Flamengo, em que o nome do Marcos Leonardo aparece. Recentemente houve uma consulta, mas não dá para dizer que a coisa avançou. Inclusive o José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, chegou a dar uma entrevista depois do empate 1-1 contra o Grêmio, afirmando, abre aspas, em princípio não vem mais ninguém, estamos contentes com o que a gente tem, fecha aspas. No São Paulo existe a expectativa de um anúncio em relação ao Marcos Leonardo ainda durante essa segunda-feira, para que o tricolor tenha um pouco mais de folga para registrá-lo. Janela de inscrições fecha nessa terça-feira. A saideira sobre o São Paulo diz respeito justamente a essa janela. O tricolor já trabalha junto à FIFA para uma autorização especial para inscrever Mailton. Esse cara já é reforço do São Paulo desde a sexta-feira da semana anterior, mas ainda não chegou o documento do Metalist. Tem uma questão envolvendo Transferban, a equipe ucraniana que detém os direitos econômicos do lateral direito. Tem uma série de problemas na FIFA para que o atleta não sofra a possibilidade de ficar quase um semestre sem jogar e o São Paulo não tenha prejuízo. O tricolor busca essa liberação especial junto à FIFA. Quero falar agora sobre o Flamengo. Arrascaeta vai ou não renovar com o Flamengo? A boa notícia vem agora. O rubro-negro, enfim, cogita abrir tratativas com o representante do atleta. Só para lembrar que em março, um empresário uruguaio que representa o Arrascaeta já há bastante tempo esteve no Rio de Janeiro. Ele havia pedido para se encontrar com o José Boto para iniciar a discussão da renovação do contrato, o vínculo que se encerra em dezembro de 26. Na oportunidade, o Flamengo disse: não queremos conversar por agora, o Arrascaeta vai ser um tema debatido um pouco mais para frente. Isso incomodou, dá até para dizer que o ótimo ano do Arrascaeta tem a ver com essa frustração de ter sido ignorado pelo Flamengo. Pois bem, o Arrasca segue decidido a renovar seu vínculo com o Fla e pretende resolver essa questão quanto antes. O Flamengo agora também já entende que perto do fim da temporada seria importante fazer essa extensão do contrato, mas essa demora do Flamengo deve custar mais caro. É que durante esse período, 3 jogadores chegaram com vencimentos acima de 2 milhões de reais mensais. São eles o Jorginho, o Saul e o Samuel Lino. E certamente o Arrascaeta vai bater na tecla de que merece receber tanto ou mais que esses jogadores, até porque o Arrascaeta é o grande craque do time. Mais uma vez, ele comprovou isso no empate 1-1 contra o Grêmio, marcando o gol rubro-negro. Temporada de 42 jogos, 17 gols e 13 assistências, são 30 participações em gol na temporada. Tudo se encaminha para que o Arrascaeta faça de 2025 seu ano mais positivo desde que ele se tornou jogador profissional. Só para completar, o empate contra o Grêmio não tirou o Flamengo da liderança do campeonato. Para sorte rubro-negra, o Palmeiras também não venceu. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai terminar 2025 com um saldo negativo justamente contra o seu grande rival, o Corinthians. As equipes fizeram, nesse domingo, o último clássico entre elas. 1-1 na Neoquímica Arena, o Vitor Roque abriu o placar em cobrança de pênalti, o Piquerez marcou gol contra, ambos os gols no primeiro tempo. Diante disso, dá para afirmar que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram 7 vezes em 2025, com 3 vitórias do Corinthians, 3 empates e 1 vitória do Palmeiras. Para piorar, o Palmeiras ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians e perdeu o título do Campeonato Paulista na final justamente para o Timão. E essa situação se torna ainda mais grave se a gente lembrar
que o Palmeiras investiu em 2025 703 milhões de reais em 12 reforços, contra apenas 2 reforços do Corinthians, ambos chegando de graça, Angeleri e também Vitinho. Ainda assim, apesar dessa enorme discrepância e de times bem diferentes, do Palmeiras muito mais qualificado, o Verdão conseguiu vencer o Corinthians apenas uma vez no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Só para completar, ainda lembrar que nesse domingo, jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians tinha todos os problemas do mundo. O Palmeiras foi melhor, criou as principais chances e fez do Hugo Souza, na minha opinião, o melhor jogador em campo. Como é que você explica o fato de o Palmeiras ter um time melhor, investir muito mais e não conseguir terminar o ano com um saldo positivo justamente contra o rival? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Dorival Júnior, após um empate 1-1 contra o Palmeiras, resolveu colocar um ponto final em relação às especulações de reforços. Durante o final de semana chegamos a contar para vocês que Caio César havia dito sim para a proposta corintiana. Desde a semana passada o Timão também já havia chegado a um acordo com Agustin Anello, atacante que pertence ao Boston River, nasceu nos Estados Unidos. Seriam 2 pontas registrados e contratados pelo Corinthians desde que o Timão resolvesse seu problema com o transfer ban. Mas Dorival Júnior está cravando que não chega mais ninguém, abre aspas, para o treinador corintiano. Sobre o transfer ban, não sei, é um assunto do presidente e do Fabinho. Mas a respeito das contratações eu já tenho a consciência e o entendimento de que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazer o nosso melhor, até porque eu confio muito que nós possamos ir um pouco mais longe em relação ao momento que nós estamos. Não é que o Dorival está garantindo títulos, briga no Campeonato Brasileiro pela parte de cima da tabela. Ele está imaginando que esse atual Corinthians pode ir um pouco mais longe em relação à sua atual realidade. Dorival, que ainda comentou que não tem utilizado o lateral direito João Vitor Jacaré, porque aguarda uma liberação do departamento de futebol, que nos faz entender que é alguma coisa relacionada à renovação de contrato. A saideira sobre o Corinthians, time que tem chances de título na Copa do Brasil, mas cada vez mais distante do G4 e do G6 no Campeonato Brasileiro e cada vez mais perto do Z4. E você, torcedor corintiano, como é que vê essa questão em relação a reforços? Acha um equívoco, melhor não contratar? Já usa espaço para comentar e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!